Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Couto, professor de Direito Processual Penal, e a partir desta semana, eu e a professora Ana Paula Couto vamos postar aqui no nosso site, no site Isso Posto, vídeos tratando de Direito Processual Penal. O vídeo de hoje vai tratar do princípio da correlação, também conhecido como o princípio da congruência. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, prevê o princípio da ampla defesa, dispondo que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Quando a Constituição se refere aos acusados em geral, ela garante que no processo penal será respeitado o princípio da ampla defesa. O princípio da correlação decorre do princípio da ampla defesa. O princípio da correlação é o espelho, ou é um dos espelhos do princípio da ampla defesa. Bom, mas o que é que se exige com o princípio da correlação? Exige-se que o juiz, ao julgar, leve em conta necessariamente os termos da acusação. O juiz não pode inovar na sentença. O juiz não pode surpreender a defesa na sentença. Há uma acusação formal feita em face do réu, e é esta acusação formal feita em face do réu que consiste nos limites que o juiz deve observar ao proferir a sentença. Não é à toa que o artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe que o Ministério Público deverá, ao elaborar a sua denúncia, circunstanciar o fato imputado ao réu. Por isso que na denúncia o Ministério Público deve detalhar o fato que imputa ao réu, o fato que ele, Ministério Público, afirma que o réu praticou. Se o caso for de ação de iniciativa privada, o raciocínio é o mesmo. Cabe ao querelante, ao oferecer a queixa-crime, narrar em detalhes qual é a conduta que está sendo imputada ao querelado. E por que isso? Porque é considerando a narrativa constante na denúncia ou a narrativa constante na queixa-crime que o juiz vai proferir a sentença. É considerando esta narrativa da denúncia ou esta narrativa da queixa-crime que a defesa vai se desenvolver. A defesa, quando prepara os argumentos e prepara as teses que deve sustentar para o juiz em alegações finais, ela leva em conta os termos da denúncia. Não pode o juiz surpreender a defesa. Se o fato imputado ao réu é A, o juiz tem que julgar o fato A, e não o fato B, o fato C, ou qualquer outro fato, porque se não for julgado o fato A, a defesa será surpreendida. Bom, mas e se a denúncia contiver 10, 20 ou 30 réus? Ou se ao réu for imputada a prática de 10, 20 ou 30 crimes? Isso não importa. A Constituição, quando prevê a ampla defesa, não diz que será assegurada a ampla defesa desde que o réu não seja denunciado com outros 20 ou 30 réus. O princípio da correlação também, ele não perde o lugar, não perde o valor se a denúncia contiver 10 ou 20 réus. Os réus são agrupados, os crimes são agrupados em uma mesma denúncia por força de regras de conexão e regras de continência. Mas estas regras não retiram direitos do réu. O réu acusado por um crime tem o mesmo direito do que o réu que é acusado em um processo com 20 réus. É claro que a elaboração da denúncia fica muito mais simples quando uma única pessoa é acusada pela prática de um único crime. Óbvio. Se nós formos comparar, por exemplo, a dificuldade que o Ministério Público terá na elaboração da denúncia entre um processo em que um réu é acusado pela prática de um crime de furto e uma denúncia em que 30 réus são acusados pela prática do crime de associação para o tráfico, não há a menor dúvida que é muito mais simples a elaboração do caso em que nós temos um réu em um crime. Mas é ônus do Ministério Público respeitar a ampla defesa, respeitar o princípio da correlação e também narrar em detalhes as condutas dos 20 ou 30 réus que fiquem agrupados em uma única denúncia ou
em um único processo. Isso é fundamental. A observância disso é fundamental para que nós tenhamos a ampla defesa respeitada. Por vezes acontece de, no momento em que se elabora a denúncia, o princípio da correlação ser observado, o princípio da ampla defesa ser observado e a denúncia ser detalhada, mas ao longo do processo esse fato se modifica, esse fato ganha outras cores. Vamos imaginar uma hipótese em que alguém seja acusado pela prática de um crime de furto. A denúncia diz que o réu subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem. E aí, quando nós chamamos a vítima para depor em juízo, ela esclarece que na verdade não foi bem isso. Esclarece que houve a grave ameaça. E, portanto, houve o roubo, não houve o furto. Não pode o juiz se empolgar e julgar o réu pela prática do roubo, estando na denúncia a imputação relativa ao crime de furto. Não dá, porque aí nós não estaremos respeitando o princípio da correlação. Bom, e aí o que é que se faz neste caso? Cabe ao Ministério Público adequar a acusação, aditar a denúncia. Então, se a denúncia diz que o réu subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem, se a vítima vem em juízo e diz que houve grave ameaça, cabe à promotoria oferecer um aditamento e esclarecer que, na verdade, o réu subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem mediante grave ameaça. E aí, diante deste aditamento, transformando-se a denúncia inicial de furto em uma denúncia de roubo, via aditamento, fica o juiz autorizado a julgar o réu pela prática do crime de roubo. Em crimes sexuais, isso se observa com alguma frequência. Essa mudança no panorama fático que deve ser observada pelo Ministério Público para a elaboração de aditamento. Muitas vezes se imputa ao réu a prática de um crime sexual dizendo que ele praticou determinada conduta. Mas quando a vítima é ouvida em juízo, ela revela que houve a prática do crime sexual, mas não com a conduta narrada na denúncia, e sim com uma outra conduta. Não pode o juiz se empolgar e, diante da percepção de que houve de fato a prática do crime sexual, condenar o réu considerando que ele praticou uma conduta que não estava narrada na denúncia. Não pode, porque isso viola o princípio da correlação. Então, se a denúncia diz que o réu praticou a conduta A, praticou o crime sexual mediante a conduta A, e se a vítima vem em juízo e diz que houve o crime sexual, mas porque o réu praticou a conduta B, o juiz não pode condená-lo pela conduta B sem um aditamento à denúncia. Neste caso, se a denúncia diz que o réu praticou um crime sexual mediante a conduta A, e se a vítima, depondo em juízo, esclarece que o réu praticou um crime sexual mediante a conduta B, cabe ao promotor aditar a denúncia, adequar a acusação para o que de fato ocorreu, segundo a narrativa revelada na instrução judicial, através do depoimento da vítima, para que o juiz então fique autorizado a julgar o réu pela conduta B. Evidentemente que após o aditamento, nestas duas hipóteses às quais me referi, do furto sendo transformado em roubo, ou da conduta A, do crime sexual, sendo transformado na conduta B, do crime sexual, após esse aditamento também deverá ser garantida a ampla defesa, para que a defesa não seja surpreendida com o julgamento. Se o réu já foi interrogado, por exemplo, é fundamental que ele seja reinterrogado. É fundamental que a defesa tenha a oportunidade de indicar outras testemunhas, caso entenda que as suas oitivas são importantes, para que o juiz, então, observado o princípio da correlação, observado o princípio da ampla defesa, possa julgar o acusado. São esses os aspectos, então, que eu pretendia trazer com relação neste vídeo, com relação ao princípio da correlação ou princípio da congruência. Nós vamos postar outros vídeos, em geral vídeos curtos como este, tratando de outros assuntos relacionados ao direito processual penal. Até lá!